Olá, pessoal! Dando continuidade ao curso de Programação Web, nesta parte do curso sobre Fundamentos de Programação Web, eu gostaria de discutir com vocês sobre as linguagens fundamentais da web para desenvolvedores web. Então, são três linguagens fundamentais que qualquer desenvolvedor web front-end precisa saber, e diria até mais, hoje em dia, que qualquer desenvolvedor web precisa saber, seja ele front-end, back-end ou full stack. Então, as três linguagens fundamentais da web são HTML, CSS e JavaScript. Cada uma dessas linguagens tem uma responsabilidade em particular no que tange o conceito de desenvolvimento de aplicações para a web. HTML, por exemplo, é responsável pela estrutura e pela semântica dos nossos documentos web. CSS é responsável pelos estilos, pelo design, pelo layout de nossos documentos web. E JavaScript é uma linguagem de programação que prescreve comportamento para os nossos documentos web, permitindo uma interação de nossos documentos web com o nosso back-end ou até mesmo interações menores dentro do próprio navegador web. Dessa forma, HTML é a linguagem de marcação universal que todos os desenvolvedores devem saber, sejam eles front-end developers, full stack developers ou apenas back-end developers. Esta é a linguagem base da web, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de documento que é a base de toda a www. Quando nós criamos um documento HTML, o que nós estamos fazendo, na verdade, é pegando um conteúdo textual e associando esse conteúdo com imagens, com áudio, com vídeo e possivelmente com algumas folhas de estilo CSS e com alguns pequenos programas em JavaScript para fornecer ao nosso conteúdo não apenas estrutura e semântica fornecido por HTML, mas também estilo fornecido por CSS e comportamento de nossos documentos web, interação, interatividade a partir da linguagem JavaScript. Então, o HTML vai fornecer para a gente estruturas semânticas, CSS vai exibir os estilos e JavaScript vai ser usado como pequenos programas que vão executar dentro do nosso navegador web, podendo ou não fazer uma interação com back-end. HTML significa Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertextos. O que vem a ser isso aí? A web, ela parte do pressuposto que os documentos que estão disponíveis na web são associados uns aos outros através de um conceito chamado hiperlinks, que são links, que são associações presentes nos documentos que fazem com que o redirecionamento da sua visualização seja migrado de um documento para outro documento, de forma que os seus documentos sejam associados uns aos outros através desses elementos de ligação. Essas ligações, elas são feitas com documentos presentes no próprio website que você está desenvolvendo, ou pode ser ligações, associações para documentos feitos por terceiros que residem em outros locais do mundo, em outros servidores web ao redor do nosso globo. Quando nós trabalhamos com HTML, nós dizemos que HTML é uma linguagem de marcação. Basicamente, a ideia é que nós vamos ter um conteúdo textual e nós vamos definir a estrutura e a semântica desse conteúdo para que os navegadores web possam renderizar esse conteúdo de forma adequada. Então, dessa forma, quando eu falo uma linguagem de marcação, HTML, eu estou dizendo que essa linguagem ela vai definir o papel de cada trecho do conteúdo do seu documento. Essa linguagem vai marcar esse trecho, fornecendo estrutura e semântica para esse trecho. Esse trecho pode ser um cabeçalho do seu documento, pode ser um menu de navegação do seu documento, pode ser o rodapé do seu documento, pode ser um parágrafo, pode ser uma lista ordenada ou não ordenada dentro do seu documento. Ou seja, todo o seu documento textual, você vai marcar ele com determinados elementos HTML e essa marcação vai fornecer estrutura e semântica para o seu documento web. E nós vamos ver que algumas dessas marcações, que nós damos o nome de tags ou elementos HTML, algumas dessas marcações vão descrever elementos textuais
e algumas outras marcações vão descrever elementos não textuais, como, por exemplo, imagens e vídeos. Dessa forma, HTML é uma linguagem de marcação declarativa. Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, que descreve o conteúdo de um documento HTML. O que eu vou descrever com essa linguagem? Eu vou poder indicar, por exemplo, que determinado trecho do conteúdo é um parágrafo, determinado trecho do conteúdo, por exemplo, é o título de uma seção, é o título de um capítulo, determinado trecho do seu conteúdo pode ser um link para um outro documento dentro do seu próprio website, ou pode ser um link para algum documento, algum recurso externo. Um trecho do seu documento pode ser um texto em itálico, pode ser um texto que você queira enfatizar para leitores de tela, para que quando ele for ler aquele conteúdo, chegar naquele trecho de texto, ele lê com mais ênfase. Pode indicar uma citação para um texto, pode indicar um vídeo, um áudio, ou diversos outros artefatos que a gente queira indicar a partir de uma marcação HTML. Ou, em outras palavras, eu vou marcar estrutura e semântica para que os meus navegadores web, a partir do momento que forem renderizar esse documento, consigam identificar qual que é a estrutura e qual que é a semântica para aquele elemento em particular que está sendo renderizado do seu documento. Dessa forma, nós vamos marcar o conteúdo, o meu conteúdo aqui seria esse texto aqui, ó. Nós vamos marcar o conteúdo com elementos HTML, que são essas tags. Abre sinal de menor, nome da minha tag, fecha sinal de menor. Tem um conteúdo, sinal de menor, uma barra de encerramento, fecha o meu elemento, sinal de maior. Então nós vamos acostumar muito com isso. Então o HTML é uma linguagem de marcação. Eu pego um conteúdo e marco ele com estrutura e semântica para fornecer essas informações para o navegador web saber como renderizar da melhor forma. Assim, HTML é uma linguagem de marcação que consiste de um conjunto de elementos, que são essas tags, que são adicionadas ao texto, que é o meu conteúdo, para descrever o conteúdo e definir a sua estrutura. Para deixar mais claro, esse é um conteúdo textual. Observe que eu tenho apenas conteúdo textual. O máximo que eu tenho é um enter aqui, né? Entre as linhas. Mas esse é um conteúdo textual que eu vou querer marcar com HTML. Então, eu até deixei em cinza aqui mais claro para vocês não verem. Aqui é o conteúdo, mas repare que o meu conteúdo, eu começo a colocar uma série de elementos, de tags, que vão marcar esse meu documento. Essa marcação vai fornecer estrutura e semântica para o navegador web poder interpretar. Por exemplo, quando eu marco aqui com P, eu estou indicando para o meu navegador web que essa linha aqui é um parágrafo. Então, o meu navegador web vai renderizar essa linha como sendo um parágrafo. Quando eu coloco esse UL, Unordered List, eu estou dizendo para o meu navegador web que esse conteúdo aqui deverá ser renderizado como uma lista de itens não ordenada. E assim sucessivamente. Quando eu marco um documento, eu defino estrutura e semântica para que os navegadores web possam renderizar da melhor forma possível. Quando você junta o conteúdo textual com marcação HTML, nós temos um documento web em HTML, que fica mais ou menos com essa aparência, conforme vocês podem ver. Conteúdo em preto, com marcação em azul, apenas para destacar para vocês. E observe que quando eu crio um documento HTML, eu normalmente uso espaços em branco, porque os espaços em branco são ignorados durante a renderização pelo meu navegador web. E é uma boa prática de marcação, você usar espaço em branco para tornar o seu código, o seu documento HTML mais legível, inclusive usando indentação. Observe que alguns componentes são indentados um pouco internamente para ficar mais fácil a leitura. Repare que o elemento body aqui, ele está alinhado à esquerda. Todos os elementos dentro do body tá alinhados um pouco à direita, com 2 ou 3 espaços que você coloca, depende de cada programador, da prática de programação de cada um, de quantos espaços que ele usa para fazer esse alinhamento entre os elementos. Mas observe que esse é um documento web, diremos assim, com conteúdo, com marcação HTML, de fácil leitura para o ser humano. Mas os computadores não precisam disso. No navegador web, se você passar o documento sem espaço em branco, tudo
integrado, digamos assim, junto, você consegue, o navegador web vai conseguir renderizar da mesma forma. É esse exemplo aqui. Eu peguei o mesmo exemplo anterior, esse exemplo, tirei todos os espaços em branco, observe que seu documento fica muito mais conciso. Mas, lógico, para nós que estamos desenvolvendo, isso é péssimo, né? Porque readability, né? Ou seja, a habilidade, a clareza do seu documento, ela é muito importante para o desenvolvedor web, principalmente no momento que você for identificar problemas no seu documento e tiver que dar alguma manutenção. Mas para os computadores, para o navegador web, o seu documento HTML poderia ser feito tudo sem espaço, sem problema nenhum. Então, às vezes a gente fala que o documento web ele é passível de leitura por um computador, mesmo sem espaços em branco, porque o computador consegue entender todos esses relacionamentos entre as tags, mesmo num documento que não tem espaços em branco entre esses elementos. Mas, mais uma vez, não é o que eu recomendo, né? Então, só lembrando mais uma vez e enfatizando, quando nós usamos HTML, nós marcamos o conteúdo para quê? Com um objetivo: fornecer estrutura e semântica, para que o navegador web, na hora que for renderizar isso dentro do seu navegador web, no viewport, consiga tomar as ações necessárias de acordo com aquela marcação que ele está fazendo parse naquele momento, que ele está lendo naquele determinado momento. Quando chega no navegador web, quando você faz uma requisição no servidor web para um documento HTML, o servidor web entrega esse documento HTML para o seu navegador. O seu navegador renderiza isso dentro do navegador, dentro do viewport. Viewport é essa parte visível do navegador web. É dessa forma que acontece a renderização. Quando chega o documento HTML entregue para o servidor web, o navegador web renderiza esse documento da tela e apresenta para o usuário já com algumas informações de semântica e estrutura. Observe que, por default, quando a gente usa uma lista não ordenada, a gente faz uma marcação HTML, os navegadores web usam essas bolinhas aqui para indicar os itens da minha lista. Quando você usa um parágrafo, depois do final da linha é feito um carriage return, você pula uma linha. Esse hello cruel world aqui, repare que está maior, é porque eu coloquei dentro de um elemento H1, que é um elemento usado em HTML para você indicar, dar uma semântica que aquilo ali, por exemplo, é o início de uma sessão. Observe que eu não falei para indicar o tamanho, porque antigamente a gente usava H1 até H6 para indicar tamanho de fonte. Hoje em dia a gente faz isso com CSS. Os elementos H1 e H6 são usados para poder semântico para você estruturar o seu conteúdo, indicando que determinada coisa, por exemplo, é um capítulo, ou é uma seção, ou é uma subseção, e os navegadores web vão renderizar isso. Então, independente se você é um desenvolvedor full stack, front-end ou back-end, se tem uma linguagem que você precisa saber, é a linguagem HTML, que é uma linguagem de marcação. Já o CSS é uma linguagem de marcação também, que hoje em dia engloba muitas características, inclusive de linguagem de programação. O CSS vem evoluindo muito nos últimos anos, mas ela é principalmente uma linguagem de marcação que tem como objetivo fornecer estilos para o nosso conteúdo. Já que a HTML fornece estrutura e semântica, vai ser o CSS que vai fornecer estilo, ou seja, que vai fazer os layouts, que vai definir toda essa parte de estilização, de look and feel da sua aplicação web. Ou seja, o que vai deixar bonito os seus documentos web. A gente usa uma linguagem chamada CSS e nós vamos estudar a fundo também essa linguagem no decorrer da disciplina. Então, o CSS é usado para fornecer instruções para o navegador web sobre a aparência dos elementos HTML. Ou seja, o HTML forneceu estrutura e semântica, CSS vai definir a aparência. Uma das grandes vantagens do CSS é justamente essa clara separação entre o que é conteúdo e estrutura de um elemento, de um documento, e o que é a aparência desse documento dentro do navegador. Qual que é a apresentação desse documento para o usuário final. CSS separa bem esses interesses ortogonais. E como que isso é feito? CSS define um conjunto de regras que tem como objetivo identificar trecho do seu documento HTML
que você quer fornecer algum estilo, que você quer fornecer algum layout, por exemplo. Então, quando a gente for estudar CSS mais a fundo, a gente vai criar algumas regras, e dentro dessas regras vão ter o que a gente chama de seletores, que são mecanismos de CSS para você identificar unicamente ou identificar um subconjunto de elementos HTML, os quais você quer aplicar algum determinado estilo ou que você quer mudar a aparência. Nem sempre foi assim. Quem trabalhou com programação web no começo da www deve lembrar que antigamente nós misturávamos essas questões de apresentação e de estilo junto com HTML. Ou seja, se eu quisesse fazer que uma fonte ficasse em vermelho, lá nos primórdios da www, a gente usava dentro do próprio documento HTML, dentro da linguagem HTML, a gente colocava essas questões de layout, de aparência, de look and feel. Foi quando eu comentei lá, né? O elemento H1, no começo da www, o pessoal usava H1, H2, H3 para definir tamanho de fonte. Isso não é mais feito dessa forma, tá, pessoal? CSS é uma linguagem que evoluiu muito ao longo dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, de 20 a 30 anos. Hoje em dia tem até características no CSS de linguagem de programação. E hoje em dia toda essa questão de layout, de estilo, de aparência, que antigamente era feito no HTML, não é mais feito. Hoje em dia nós migramos tudo para CSS. Principalmente por quê? Porque quando você mistura estilo com HTML, você está colocando tudo junto, misturado no mesmo documento, questões de estrutura, semântica e apresentação. Isso não é legal, porque para você dar manutenção fica mais difícil. A partir do momento que você tem um mecanismo que separa a apresentação da estrutura, você pode fazer, por exemplo, que determinada pessoa trabalhe só nas suas folhas de estilo responsável pela apresentação e outras pessoas, por exemplo, trabalhem só na parte de estrutura e semântica em documentos HTML. Quando você separa essas coisas, fica mais fácil, inclusive, trabalhar em equipe. E dar manutenção fica mais fácil também. Se você quiser dar manutenção em relação à aparência daquela página web, você não precisa ir mais direto no HTML. Você vai na sua folha de estilo CSS. O máximo que você vai fazer no HTML é talvez definir uma classe lá, ou um ID, mas toda a configuração da aparência, do look and feel, você vai fazer separado dentro de uma folha de estilo CSS. Mesmo que você não escreva nenhuma folha de estilo CSS, de acordo com o funcionamento da web hoje em dia, os navegadores aplicam CSS para você. Então, se eu fiz um documento HTML simples, não fiz nenhuma folha de estilo, nenhuma regra CSS, não tem problema. Quando o navegador for renderizar esse seu documento, o navegador vai aplicar alguns estilos default. É por isso que quando você faz um documento simples com uma lista, aparecem aquelas bolinhas lá, os bullets, nos itens da lista. Mesmo você não tendo feito nada de CSS. Por quê? Porque os navegadores web aplicam um estilo default para os seus documentos web, mesmo quando eles não têm CSS. Lógico, a partir do momento que você cria sua folha de estilos CSS, você sobrescreve os estilos dos navegadores e os navegadores passam a renderizar o estilo que você definiu. Mas se você não definiu nenhum, os navegadores usam estilos pré-definidos próprios. Ou em outras palavras, quando você abre um documento HTML que você não fez CSS, fez só o documento HTML definindo estrutura e semântica, qualquer navegador web vai pegar as marcações H1, H2, H3 e sucessivamente e vão deixar elas, por exemplo, em negrito e maior. Se você fez uma marcação com EM, que é uma tag para enfatizar, você vai perceber que o navegador web vai deixar aquilo em itálico. Se você colocou uma marcação falando que determinada palavra é um link, vocês vão perceber que aquele link vai ficar em cor azul e sublinhado para dar um indicativo para a pessoa que está usando que você pode clicar ali. Ou seja, qualquer elemento HTML possui um estilo padrão já implementado pelos navegadores web. Então, se você fizer um documento cru em HTML sem usar CSS, vai ser renderizado no navegador web, sem problemas nenhum. Mas vai ficar cru, diremos assim, né? Vai ficar bem básico, bem estilos básicos. A partir do momento que você aprende CSS, você começa a criar seus próprios estilos para os elementos HTML, aí você começa a controlar melhor o look and feel da sua página web.
Conforme eu disse, quando você define uma propriedade ou uma regra CSS na sua própria folha de estilo, você vai sobrescrever os estilos padrões definidos pelos navegadores web. Outra coisa muito importante que nós desenvolvemos muito com CSS hoje em dia é a questão dos responsive design. Basicamente, qual que é a ideia, né? Hoje em dia, nós temos uma gama muito grande de dispositivos que acessam o web. Já foi a época que você acessava a web por um PC. Hoje em dia tem gente que acessa por laptop, por PC, por celular, por tablet, por leitor de tela, por relógios com acesso à internet. Ou seja, você tem vários mecanismos hoje de acesso ao web. E um grande desafio é você criar o mesmo documento web, diremos assim, e que esse documento web seja passível de visualização em qualquer um desses dispositivos. Ou seja, os viewports, né, a parte visível do seu navegador web, onde é renderizado o conteúdo, eles são muito diferentes de acordo com o seu dispositivo. Você pega para o celular, você pode ver uma página web na vertical, mas você pode virar o seu celular e ver em paisagem. E observe que o seu documento web, teoricamente, ele tem que se adaptar a todos esses layouts e a todos esses dispositivos. Quem programou para a web há 15, 20 anos, sabe o trabalho que dava para fazer isso antigamente para você fazer com que o seu conteúdo se ajustasse a vários dispositivos. Às vezes você tinha que fazer várias versões do mesmo site, justamente para atender esse requisito. Hoje em dia isso acabou. Hoje nós temos os layouts responsivos. Ou seja, mesmo se você estiver no navegador web, num desktop, num PC, se você diminuir o tamanho do seu navegador, se o site foi projetado com responsividade em mente, você vai perceber que na medida que você for tendo uma largura menor do seu navegador, o conteúdo vai se ajustando e vai continuar mantendo a mesma aspect ratio, né? A mesma legibilidade, mesmo você está trabalhando com uma coluna menor, diremos assim, dentro do seu viewport. Isso são os documentos web responsivos. E CSS, através do conceito de Media Query, faz isso, teoricamente, de uma forma muito simples. Resolveu essa questão hoje em dia. Então, hoje em dia, você desenvolve, teoricamente, o seu design do seu website. Normalmente, você começa, talvez, fazendo design para celular, mas aquele design, a partir de CSS, das suas folhas de estilo, com Media Queries, vai funcionar em qualquer dispositivo que você acessar esse seu design pela web. Então, fazer o design de um site web necessita que vocês aprendam como trabalhar com a linguagem para layout na web. Essa linguagem é chamada CSS. Eu trouxe inclusive aqui, depois eu vou discutir com mais detalhes com vocês, eu vou dar uma passada rapidinha para vocês. Esse site é bem legal, chama CSS Zen Garden. Tá? Qual que é a ideia desse site? É você ter o mesmo conteúdo. Imagina que é o mesmo conteúdo textual com a mesma marcação em HTML. Só com aplicado várias folhas de estilo CSS diferentes. Só para vocês verem como que muda a aparência quando você usa o CSS. Então esse aqui é o default. Esse é o endereço, eu vou mostrar para vocês. Esse é o default, CSS Zen Garden. Tá? Então observe que é um site normal, né? Você tem um conteúdo, The Road to Enlightenment, so what is this about? Você pode até baixar o arquivo HTML e CSS se você quiser. Mas se você vier aqui, repare que eu posso mudar o meu estilo. Vou mudar a folha de estilo. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vou clicar num qualquer aqui. Observe, é o mesmo conteúdo, mas olha The Road to Enlightenment, né? So what is this about? Ou seja, é o mesmo conteúdo HTML, mas observe o layout e o look and feel totalmente diferente, porque foi aplicada uma outra folha de estilo. Deixa eu só voltar aqui, para vocês verem. Pegar mais um aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Garments. Mesmo documento, só que com outro estilo agora. Mostrando, eu acho que consegue mostrar claramente que CSS fez com que houvesse uma separação entre conteúdo e apresentação desse conteúdo. Então, a estruturação do conteúdo eu faço com HTML, mas a apresentação desse conteúdo com a CSS. E conforme vocês podem ver, eu tenho vários
estilos totalmente diferentes que fazem a aparência do meu site ser totalmente diferente de acordo com o CSS que eu estou usando. Tem vários sites que fazem essas demonstrações online, tá? Um outro que eu achei aqui é do W3 Schools. Esse é um site bem bacana para aprendizado web. Observe que tem um exemplo bem simplesinho aqui, logo no começo, ó. Eu tenho essa página, mas eu posso mudar. Esse mesmo conteúdo eu posso usar uma outra folha de estilo. Olha como mudou totalmente. Eu posso usar com uma terceira folha de estilo, mais uma folha de estilo totalmente diferente. Mesmo conteúdo, e posso colocar inclusive lá, sem folha de estilo, ou seja, confiando apenas nos estilos default presentes nos navegadores. Olha como que fica meio feio, né? Aqui eu tenho uma página web sem folha de estilo, só com HTML. Deve ser tipo H1, aqui eu tenho uma lista, aqui eu tenho links, né? Ou seja, quando você não usa HTML, seus documentos não ficam bonitos. Mas a web funciona, não precisa de CSS. A web poderia ser toda dessa forma, igual vocês estão vendo nessa página aqui. O CSS é que, teoricamente, vai deixar nossas páginas mais bonitas. Então, aqui nos slides que eu forneci para vocês, eu tenho o CSS Zen Garden. São os vários estilos possíveis que vocês podem ver na prática como o CSS fornece estilos, look and feel, aparência para os nossos designs web. Conforme eu disse, CSS vem evoluindo muito nas últimas décadas. De uma linguagem de marcação para apresentação até atualmente com a inclusão de algumas características de linguagem de programação, como, por exemplo, transições, animações, hoje em dia você consegue fazer com o CSS. Então, a mensagem que fica é: CSS, hoje em dia, é um conjunto de especificações formado em módulos que vai estar em constante evolução. Até o momento, nós tínhamos 3 principais versões do CSS. Mas lembre-se, CSS hoje não é apenas um documento. CSS hoje é um conjunto de especificações e cada um dessas especificações que fazem parte do conjunto estão evoluindo teoricamente independente. Então, é uma linguagem que vai evoluir ao longo dos anos de forma independente a partir dos seus módulos, e módulos independentes que vão evoluir a partir de hoje. Quando nós iniciamos programação para web na década de 90, quando a www surgiu, mais uma vez nós usávamos elementos HTML para fazer look and feel e para fazer layout de site. Era muito comum o pessoal usar o elemento table em HTML para fazer layout. Então você fazia o layout do seu site com table, criava uma tabela, né? E tinha a cabeçada da tabela, aí você falava quantas colunas você tinha na tabela e fazia layout dessa forma. Ninguém faz mais layout com HTML, muito menos com table, tá, pessoal? Hoje em dia, nós usamos CSS para fazer esses layouts. Aí você tem vários mecanismos de CSS, né? Desde o do básico do floats, passando para o position, passando para o flexbox, passando para o grid e diversos outros mecanismos de CSS para fazer layout, e nós vamos discutir ao longo da disciplina. Então, mensagem: ninguém usa mais HTML table para fazer layout, embora a gente use tabelas HTML. Para fazer o quê? Para fazer tabelas. Às vezes você quer apresentar um conteúdo numa tabela, então você vai usar o HTML table. O que a gente não faz é usar o HTML table para fazer layout do site. Para quem nunca viu CSS, as folhas de estilo são divididas em regras. Tá? As regras são esses seletores. Por exemplo, da linha 1 à linha 4, eu tenho um seletor para o elemento H1. Eu tenho uma regra. Eu estou dizendo basicamente aqui, ó, todos os elementos H1 do meu documento HTML vão estar com fonte vermelha e vai ter um tamanho de fonte 5 vezes o tamanho padrão relativo do meu navegador web. Todos os parágrafos, isso aqui é uma outra regra, um outro seletor. P aqui é um seletor. O conjunto aqui é uma regra. E tem um bloco de propriedades. Então, da linha 6 a 8, o que eu estou dizendo? Todos os parágrafos do meu documento HTML vão ter fonte preta. Basicamente, essa é a ideia. Então, quando eu crio documento HTML e crio CSS, o CSS eu indico através de seletores quais elementos do meu documento HTML que eu quero aplicar algum estilo. O que é esse estilo? Características de apresentação para esse elemento.
cor da fonte, sublinhado, não é sublinhado, coisas desse tipo. Repare que o nome CSS é Cascade Style Sheets, né? Tem o nome cascata na definição do nome. O que isso significa? Significa que as regras de estilo que nós vamos criar são aplicadas de cima para baixo, no sentido de uma cascata. As primeiras que são colocadas no documento são as regras CSS default dos navegadores web. São aplicadas àqueles estilos. Depois, é lido seus documentos de folha de estilo e vão sendo aplicados de baixo para cima os estilos que você definiu enquanto projetista web. E dessa forma, os estilos vão sendo propagados de cima para baixo, de forma que os estilos que são colocados por último, eles tomam precedência sobre os estilos que foram definidos anteriormente. Então, resumindo, essa é a forma como o CSS cria uma camada de apresentação em cima dos documentos web. Iniciando a partir dos estilos padrões dos navegadores web e depois lendo seus estilos criados por você, desenvolvedor, aplicando esses estilos dos mais genéricos para os mais específicos, de cima do seu documento para baixo do seu documento. Uma característica que vocês vão perceber é que a partir do momento que vocês começam a fazer folhas de estilo, elas começam a ficar muito grandes. Você começa a criar, tendo como alvo vários elementos do seu documento HTML, você começa a criar regras para todos, você começa a sobrescrever umas regras que você quer para um elemento no início, mas depois você quer sobrescrever no final. Ou seja, o seu documento começa a ficar complexo, começa a ficar grande. Aí começa a necessitar um pouco de experiência, de prática, para que você talvez crie mecanismos de criar as folhas de estilo para as suas páginas web, mas que elas sejam as menores possíveis. A partir do momento que você começa a perceber que você pode sobrescrever estilos, dependendo da forma como você escreveu seus estilos, da posição deles dentro das folhas de estilo, você pode escrever mais ou menos regras CSS. Isso é algo que vai vir com a prática. Mas a mensagem que fica é, quanto menos CSS, melhor. Se você conseguiu atingir um determinado estilo que você gostaria, escrevendo menos linhas em CSS, é melhor do que você escrever mais linhas, porque você vai ter menos trabalho de manutenção no futuro. A mensagem que fica é, quanto menor e mais simples, melhor. Se você conseguir fazer o seu estilo com menos código, de forma mais simples, melhor. Você vai ter uma manutenção facilitada. E também, fechando esse trio de linguagens fundamentais da web, HTML, CSS e JavaScript, nós temos a linguagem de programação JavaScript, que conforme nós vimos lá no começo desse curso, quando nós vimos o survey do Stack Overflow, JavaScript é a linguagem de programação mais usada no mundo atualmente. E é uma linguagem fundamental também para desenvolvimento web. Seja front-end developer ou back-end developer, porque hoje em dia é muito usado JavaScript também do lado do servidor, não apenas front-end, que era a plataforma que nós usávamos JavaScript originalmente. Então, todo mundo que trabalha com desenvolvimento para www tem que saber um pouco de programação. Não adianta, talvez, você ter aquela imagem, eu vou ser front-end developer, eu vou trabalhar só com linguagem de marcação. Isso não é a verdade. Lembra dos T-shaped individuals. Hoje em dia, desenvolvedores front-end têm que saber um pouco de back-end também. Desenvolvedor front-end faz integração com back-end, com servidores web, com servidores de aplicação. Tem que saber configurar servidor de aplicação. Desenvolvedor front-end trabalha com linguagem de programação JavaScript para fazer comunicação assíncrona, por exemplo, com back-end. Tem que saber APIs JavaScript para fazer comunicação assíncrona. E além disso, a partir do momento que você sabe programação e sabe JavaScript, você consegue fazer realmente designs melhores para os seus documentos web. É muito comum em JavaScript você responder a algum evento que acontece no navegador, alguma interação do usuário com a sua página web, e com base naquela interação, você fazer alguma lógica de negócio no navegador web e mudar, por exemplo, o seu documento HTML sendo renderizado em tempo de renderização. Ou seja, sem precisar fazer uma nova requisição do servidor,
dependendo do evento que é gerado no navegador web, você pode ter um código JavaScript ali que vai mudar on the fly a aparência do seu documento HTML. Ou seja, saber JavaScript hoje em dia é imprescindível para qualquer desenvolvedor web. E observe, de acordo com o Stack Overflow, 50% dos desenvolvedores back-end, ou seja, não front-end, back-end, dizem que eles usam alguma forma de JavaScript diariamente. Mesmo pessoas em back-end usam JavaScript no dia a dia. Eu trouxe algumas definições de JavaScript para vocês. Eu trouxe do Mozilla Developer Network, né? JavaScript é uma camada interativa que reside sobre HTML e CSS. Então, HTML dando estrutura e semântica, CSS dando características de estilo e o JavaScript fornecendo comportamento para essas duas linguagens. Uma outra definição. JavaScript é uma linguagem de script que permite escrever pequenos programas que são executados dentro dos navegadores web e que permite alterar o HTML e CSS do documento sendo visualizado, permitindo que essa alteração seja feita em tempo de renderização, on the fly, sem necessariamente ter que fazer uma nova requisição no servidor web. Então, quando que nós vamos usar JavaScript? Toda vez que a gente precisar fazer interação, responder a eventos, a interações do usuário com o navegador web no seu documento web. O usuário redimensionou seu navegador web? Isso é um evento. Eu posso ter um código JavaScript que captura esse evento e faça determinada lógica. O usuário passou com o mouse em determinada parte do seu documento web, eu posso responder com alguma ação com base nesse evento. O usuário clicou num botão, é gerado um evento. Eu posso pegar, tratar esse evento com JavaScript, manipular aqueles dados e, por exemplo, fazer um upload, fazer uma requisição para um servidor web a partir daqueles dados. Sempre que eu precisar de interação com o navegador web ou de interação com o documento sendo renderizado no meu navegador web, eu vou precisar de JavaScript. Dessa forma, o JavaScript ele é carregado no seu navegador web, fornecendo comportamentos de interação com as minhas páginas web. Exemplo desses eventos, dessas interações. Quando eu quero ocultar ou exibir determinado conteúdo no meu documento. Quando eu quero fazer uma animação. Quando eu quero carregar um novo conteúdo sem ter que fazer uma nova requisição no servidor web. Ou às vezes eu quero mudar totalmente a aparência, a posição dos meus elementos na minha página. JavaScript permite eu fazer coisas desse tipo. Ou em outras palavras, JavaScript permite eu manipular o DOM, o Document Object Model, em tempo de renderização. Nós vamos discutir o DOM em uma outra gravação. E conforme eu disse, o JavaScript, inclusive, pode funcionar unplugged. Às vezes você perdeu conexão com a web, com o seu servidor web lá, mas o seu JavaScript continua rodando dentro do seu navegador web. Então, se você tiver um código JavaScript que está acoplado com a sua página, que está fazendo alguma interação com a sua página, algum comportamento, e esse comportamento não depende de você fazer uma comunicação com o servidor web, o seu código JavaScript vai funcionar mesmo se você tiver sem acesso ao web ou sem acesso a um servidor externo, rodando apenas dentro do seu navegador web. Totalmente possível. De maneira resumida, como funciona o JavaScript, né? Então, quando você digita na barra de endereço do seu navegador web, um endereço web, né, é feita uma requisição no seu servidor, o seu servidor processa aquela requisição e devolve o seu documento HTML junto com as folhas de estilo e junto com o seu código JavaScript. Então, é feito o download do HTML, do CSS, do JavaScript, o seu JavaScript é rodado, as folhas de estilo do CSS são aplicados e o seu ambiente de execução JavaScript fica rodando junto com o seu navegador web. Por quê? Porque o seu ambiente de execução JavaScript fica guardando qualquer evento que possa disparar do navegador web. Minimizar o navegador web, passar com o mouse em determinado elemento, redimensionar o seu viewport, todos esses eventos são escutados, digamos assim, por um ambiente de execução JavaScript que fica rodando junto com o seu navegador web. Da mesma forma que HTML evolui, CSS evolui,
a linguagem JavaScript também está passando por várias revisões ao longo dos anos. E ela vem evoluindo ao longo dos anos. Então, estejam certos que caso vocês continuem na área de programação para a web, vocês vão ter que continuar acompanhando a evolução dessas três linguagens fundamentais: HTML, CSS e JavaScript. Dentro da evolução JavaScript, inclusive, vocês podem perceber que inicialmente JavaScript, que a gente chama de Vanilla JavaScript, não Vanilla, que a gente chama de JavaScript tradicional, JavaScript foi criado para rodar pequenos programas atrelados dentro do navegador web, fornecendo comportamento e interatividade para os nossos documentos web. Mas hoje em dia, JavaScript é muito usado para back-end, a partir de uma linguagem chamada Node.js, que basicamente é um engine JavaScript, um ambiente de execução JavaScript, não dentro do navegador, desacoplado do navegador, mas que roda dentro de um servidor de aplicação. Ou seja, hoje em dia é possível um full stack developer que trabalhe com JavaScript tanto para front-end quanto para back-end. Totalmente possível. O JavaScript para back-end tem um nome, chama Node.js. Vocês conseguem mais informações sobre o Node.js dentro desse link. Então, observe, o que é o Node.js? É um ambiente de execução JavaScript que roda do lado do servidor. Quando a gente trabalha com back-end, ainda não é essa parte do curso, mas em uma parte do curso nós vamos discutir desenvolvimento back-end. É muito comum para desenvolvimento back-end você não usar uma linguagem de programação na mão, diremos assim. Normalmente você usa um framework MVC baseado naquela linguagem. Se eu sou desenvolvedor Java, em vez de usar apenas linguagem Java no back-end na mão, eu uso algum framework MVC para Java. Por exemplo, Spring Boot. Se eu uso, por exemplo, a linguagem Ruby para back-end, eu não vou usar a linguagem Ruby na mão. Eu vou usar um framework MVC. No caso do Ruby, é o Ruby on Rails, é o mais famoso. Para Node.js, que é o JavaScript lá do servidor, é a mesma coisa. Você pode fazer programações web lá do servidor com Node.js? Pode. Só que você não vai ser tão produtivo. Normalmente você usa o framework MVC. No caso, para o Node.js, o framework MVC mais famoso para Node.js é o Express.js, que você pode encontrar também dentro desse link.